Na Guaíba, a pauta da semana. Olá, muito boa noite a todos e todas que nos acompanham pela Rádio Guaíba de Porto Alegre. Sou a jornalista Cris Forte e juntos faremos o programa A Pauta da Semana, com um balanço dos principais acontecimentos e análise das notícias que implicam diretamente na nossa vida. E olha que foi uma semana instigante, com temperaturas elevadas no clima e no cenário político. O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, é denunciado como líder golpista e pode receber uma sentença de até 43 anos de prisão. Sobre o tema, converso com o jurista Lênio Streck. Movimento para a criação de um fundo constitucional que apoie o desenvolvimento da região sul. O presidente da Fiergs, Dr. Cláudio Bier, esclarece. Os 150 anos da imigração italiana no Brasil, na palavra do cônsul da Itália no Rio Grande do Sul, Valério Caruso. Os robôs do Telegram e as imagens fakes de abuso infantil. O horror que a inteligência artificial e a falta de regulação conseguem produzir é o tema do comentário da jornalista Sandra Bittencourt. Serasa realiza um novo feirão Limpa Nome, pauta do jornalista Eduardo Leães. As negociações para o fim da guerra na Ucrânia, no comentário do professor Ricardo Leães. E na dica de turismo, vamos saber mais sobre Torres, um belo destino do verão gaúcho, com a jornalista Tamara Pereira. Fique com a gente! A denúncia de Bolsonaro como líder de organização de um golpe de Estado pauta a entrevista com o jurista Lênio Streck. Dr. Lênio é advogado e também professor de Direito na Universidade Vale do Rio dos Sinos, a nossa Unicinos. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao Pauta da Semana. Opa, obrigado. E aí, doutor Lênio, alguma surpresa em relação à denúncia de Jair Bolsonaro e mais 33 outras pessoas? Não, a denúncia talvez tenha demorado um pouco, mas a complexidade explica tudo isso, porque o processo mais importante dos últimos 50, 60 anos e o dos inquéritos, talvez o inquérito mais complexo, pelo número de pessoas envolvidas, pela distribuição de tarefas, realmente explica um pouco a demora. Esse é um crime diferente, porque ele se chama isso de crimes de empreendimento, crimes de participação. São os crimes complexos em que cada um da organização criminosa adere e faz tarefas, de algum modo, né? Cada um tem o seu papel. Veja que o Procurador-Geral da República foi muito inteligente e muito feliz em fazer um DNA da pretensão golpista. Ele fez, na verdade, fazendo uma analogia com a medicina, uma anamnese. Ele cortou em fatias, examinou pedaço a pedaço e mostra onde começa, né? O ovo da serpente, que começa lá em 2021 e vai construindo a partir de então os passos para chegar no 8 de janeiro. O 8 de janeiro é uma espécie de praça da apoteose desse desfile de crimes, né? Essa questão fica muito clara porque tem documentos, caderninhos escritos, mensagens,
bombas, invasão de delegacia, nota de 3 comandantes militares, campana contra ministro do Supremo, reunião do presidente, então presidente, ordens do presidente para monitorar pessoas. Quer dizer, realmente é um encadeamento que desencadeia o 8 de janeiro, que por muito pouco fracassou, mas temos todos os elementos. Doutor Lênio, como é que o senhor vê que deva ser montada a defesa do ex-presidente? Bom, a única coisa, é difícil, mas o que a defesa, para mim, não deve fazer é atacar o Supremo e atacar o Procurador-Geral da República, né? A gente não pode, o advogado nunca deve xingar o promotor e xingar o juiz, dizer, olha, isso é uma loucura, é uma fantasia. Eu não faria isso. Penso que a defesa tem realmente um trabalho hercúleo, vai ter que negar os fatos, provavelmente, e a tese que para mim não funciona é de que tentar confundir, né? Há uma confusão aí entre o crime de tentativa de golpe. Eu ajudei a fazer essa lei, tá? No mundo todo funciona assim. Todo o nosso ordenamento tem crimes como assalto, roubo, furto, estelionato, crimes, mas eles são todos crimes consumados. Esse é o único crime, os dois, esse atentado violento, enfim, contra a democracia e o golpe de Estado, que são tentativas. Isso que as pessoas não estão conseguindo entender. Uma coisa é tentar fazer um crime de estelionato, qualquer coisa, e tem um caminho a ser seguido. Outra coisa é quando a tentativa é a própria consumação. Então, os atos que para um crime de estelionato ou outro não serviriam para completar o crime, para os crimes que são só tentativas, já consubstanciam, ou seja, já completam o crime. As pessoas não estão conseguindo entender isso. Enfim, é difícil. Doutor Lênio, o tempo nos limita, nós vamos voltar a conversar sobre esse assunto, porque deverá se estender pelo menos ao longo de 2025. Em nome da Rádio Guaíba, eu agradeço a sua presença no A Pauta da Semana, esperando poder voltar, contar com a sua participação em nosso programa. De tédio ninguém morre nesse país, né? Com certeza, infelizmente, mas com certeza. Isso. Uma boa noite, doutor, muitíssimo obrigada. Boa noite. A jornalista Sandra Bittencourt alerta sobre robôs do Telegram e as imagens fakes de abuso infantil, o horror que a inteligência artificial e a falta de regulação conseguem produzir. Assustador, Sandra. É com você. Olá, Cris, queridas e queridos ouvintes. Vocês sabem o que é Deep Nudes? É a prática de gerar imagens sexuais ou pornográficas com IA sem consentimento. Lembra um caso em que em Porto Alegre, no ano passado, numa escola onde meninas tiveram seus rostos associados a corpos sem roupa e em poses pornográficas? Pois é. Usuários do Telegram podem criar livremente dezenas, até centenas de imagens de abuso sexual infantil a partir de ferramentas de inteligência artificial dentro da própria plataforma. Isso mostrou uma investigação do Núcleo de Jornalismo. A investigação, em parceria com a rede All Accountability, do Pulitzer Center, identificou 83 bots no Telegram com palavras-chave associadas a Deep Nudes. Dentre todos esses grupos encontrados, 33 estavam ativos e funcionando, e 23 eram capazes de criar material de exploração sexual infantil. Bots, ou robôs, como podemos chamar, do Telegram, são acessados por mais de 400 milhões de usuários no mundo todo, segundo a própria empresa. O Telegram é um serviço de mensagens criado por um russo em 2013 com sede atual em Dubai e tem sido alvo de críticas e investigações
por conta da facilidade para crimes virtuais. Em agosto de 2024, a empresa foi alvo de acusações formais de autoridades francesas que afirmaram que a plataforma falhou em cooperar com autoridades em investigações sobre a exploração infantil e outros crimes. O fundador e CEO do Telegram, Pavel Durov, inclusive chegou a ser preso. Na ocasião, o Telegram prometeu levar mais a sério os casos de abuso sexual infantil online, inclusive colaborando com autoridades para fornecer dados de usuários. Contatado pelo núcleo de jornalismo por meio de seu canal de imprensa, um porta-voz do Telegram afirmou que a plataforma tem uma política de tolerância zero para a pornografia ilegal. Mas o que o estudo mostra é que a política da empresa não é nada suficiente. É disso que falamos quando defendemos regulação das plataformas. Liberdade de expressão requer controle e responsabilização. E falando nisso, liberdade e responsabilização sobre crimes, impossível não comentar o grande tema da semana nas redes e na vida, dentro e fora do país. A denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas, incluindo militares de alta patente, está entre as principais manchetes internacionais. Jornais como o The New York Times e o The Guardian deram destaque aos apontamentos de que o ex-capitão teria liderado a organização criminosa golpista. O site do The New York Times exibiu uma foto de Bolsonaro de perfil, com ar preocupado, acompanhada do título "Brasil acusa Bolsonaro de tentativa de golpe". O ex-presidente comandou um vasto esquema para se manter no poder depois de perder a eleição de 2022, disse o jornal. O The Guardian diz que a notícia da denúncia apresentada pelo procurador-geral Paulo Gonet foi bem recebida por políticos da oposição e brasileiros progressistas que desprezam o ex-presidente por sua gestão anticientífica da pandemia de Covid, sua hostilidade às minorias e ao meio ambiente e seus ataques ao sistema democrático do Brasil. O diário francês Le Monde explica que as acusações foram baseadas no relatório do inquérito da Polícia Federal que mostrou que Bolsonaro planejou e participou diretamente do projeto de golpe. Já na Espanha, o jornal El País diz que, apesar de negar as acusações e se considerar vítima de perseguição política, Bolsonaro pode pegar até 43 anos de prisão se vier a ser condenado. Em Portugal, o jornal Público diz que as acusações representam um novo golpe para Bolsonaro e complicam ainda mais as suas já escassas esperanças de um possível regresso à presidência do Brasil. A matéria salienta que o ex-presidente se declarou estarrecido. Na internet, o assunto foi um festival de memes e piadas. O perfil oficial do PT publicou em rede social: "Você viu o Bolsonaro? Totalmente denunciado." A mensagem faz uma paródia, meme, rememorando frase da atriz Fernanda Torres, indicada ao Oscar em programa de comédia. A ex-líder do PSOL na Câmara, a deputada gaúcha Fernanda Melchiona, publicou uma montagem em vídeo da vinheta de plantão da TV Globo, na qual Bolsonaro aparece dançando. Parece que até o carnaval o assunto vai render bastante. Mas, bom humor à parte, o processo todo é forte indício de fortalecimento saudável da nossa democracia. Bom final de semana. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, FIERGS, não mede esforços para a criação de um Fundo Constitucional de Desenvolvimento da Região Sul. Conversamos agora com o seu presidente, o Dr. Cláudio Bier. Boa noite, Dr. Cláudio. Seja muito bem-vindo à Pauta da Semana. Boa noite. É um prazer muito grande estar conversando com você, participar do seu programa Pauta da Semana. Dr. Cláudio, como nós podemos explicar para o nosso público o que é e o que se pretende com este fundo? Bom, este fundo é o seguinte, é um fundo que todas as regiões do Brasil têm, menos a região sul. É um fundo e a região centro-oeste, tem o fundo do centro-oeste, o fundo do nordeste, o fundo do norte, e nós no sul não temos esse fundo. O que está acontecendo? Esse fundo traz grandes vantagens para as empresas e por isso
que nós do Sul estamos perdendo muitas empresas para o Norte, Nordeste, para o Centro-Oeste, onde tem esses fundos que eles trazem grande vantagem para as empresas que lá estão localizadas, né? A nossa ideia é que e nós íamos conversando, eu inclusive ontem tive uma reunião no Paraná com a Federação das Indústrias do Paraná e já estive em Brasília também com as três federações, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já tivemos em Santa Catarina, nós já fizemos diversas reuniões, as três federações, para que esse fundo venha a ser constituído. É uma luta difícil, porque o Nordeste não tem muito interesse, porque lógico, eles querem levar as nossas empresas lá para a região deles, né? Mas o que acontece é o seguinte, é que já existe uma PEC, que essa PEC ela beneficia os fundos que lá estão, nada perderão. Claro que vão perder, porque nós vamos ter as mesmas vantagens que eles e certamente vamos segurar nossas indústrias aqui no Sul. Mas ele aumenta em 3,5%, sem alterar nada dos outros fundos regionais. Então, o Fundo do Sul teria 1%, do Sudeste 1%, e os municípios do Brasil inteiro teriam 0,5%. E 0,5% seria para a segurança. Então, eu acho que aí é que nós temos a grande chance de fazer com que esse fundo, porque ele é um fundo constitucional, ele tem que passar na Câmara dos Deputados e também no Senado. Então, claro que como no Senado, principalmente a região Norte e Nordeste, onde os fundos já estão localizados, tem a maioria, seria uma coisa muito difícil se nós não tivéssemos incluídos também todos os municípios do país. Para você ter uma ideia, o impacto de 4,4% para todos os municípios, aliás, esse percentual de 0,5% para todos os municípios vai ter um impacto de 4,4% em toda a renda que os municípios recebem do governo federal. Então, eu acho que os grandes aliados nossos serão os municípios. Por isso que eu tenho esperança que esse fundo, que nós consigamos que esse fundo venha a prosperar. Que até então não se conseguiu, mas agora as três federações unidas, eu acho que nós vamos fazer um trabalho, já estamos fazendo, com deputados, senadores e outros estados, inclusive, mostrando para eles que eles não vão ter prejuízo, muito pelo contrário, os municípios terão um acréscimo, né, nas suas rendas. Perfeito. Doutor Cláudio, o senhor permanece conosco ao longo de 2025, especialmente desejamos no primeiro semestre, nos dando notícia, nos atualizando sobre a fluência deste projeto, que é pertinente e trará felicidade à região sul. Muitíssimo obrigado pela sua presença no programa Pauta da Semana e seguimos falando, torcendo que tudo dê certo. Boa noite. Vai dar certo sim, boa noite, e conto com a colaboração de vocês aí para que a gente consiga sensibilizar todos os deputados, senadores do país inteiro para que nós consigamos trazer esse fundo para o nosso sul do país, que também está muito precisando. Muito obrigado e uma boa noite. Na sequência, dentro do programa A Pauta da Semana, temos a análise do professor Ricardo Leães sobre as negociações para o fim da guerra na Ucrânia. Ricardo, é com você. Donald Trump parece determinado a cumprir sua promessa de encerrar a guerra na Ucrânia, ainda que evidentemente não tenha conseguido fazê-lo no primeiro dia de seu mandato, como havia dito durante a campanha eleitoral. De fato, nessa semana, o governo dos Estados Unidos e o governo da Rússia iniciaram conversas com o objetivo de estabelecer as bases
para encerrar o quanto antes esse conflito que se iniciou oficialmente em fevereiro de 2022. Entretanto, é importante lembrar que ainda existem desafios para que esse processo possa ser alcançado da maneira imaginada por Trump. Em primeiro lugar, não sabemos se até agora quais serão as condições da Rússia para parar imediatamente seu avanço militar. É muito provável que, além da confirmação das províncias que a Rússia anexou nos últimos anos, o governo de Vladimir Putin também exija que a OTAN não admita a presença da Ucrânia em nenhuma possibilidade. Também é importante ressaltar que os russos podem exigir, como contrapartida, que o governo dos Estados Unidos cancele as sanções, ou pelo menos parte das sanções que vêm sendo aplicadas contra a Rússia nos últimos anos. Esse ponto talvez seja o mais difícil, uma vez que dependeria também da concordância do Congresso nos Estados Unidos para que isso possa acontecer. A grande questão é que nos Estados Unidos o sentimento anti-Rússia é muito forte, está permeado em instituições de governo e também no Congresso do país. Desse modo, nos resta aguardar para ver se essas negociações terão os desdobramentos esperados por Donald Trump. Eu sou Ricardo Leães. Para mais informações, acesse o canal O Mundo ao Seu Alcance no YouTube. 150 anos da imigração italiana no Brasil. Estima-se que mais de 4 milhões de brasileiros tenham ascendência italiana, formando a maior comunidade de descendentes italianos fora da Itália. Sobre o tema, converso com o cônsul da Itália no Rio Grande do Sul, Dr. Valério Caruso. Valério é advogado pelas universidades de Firenze e Sorbonne de Paris e também é Master em Estudos Diplomáticos pela Organização Internacional de Roma, a quem nós damos boa noite, cônsul Valério. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Guaíba. Boa noite, Cris. Grande prazer estar com você e boa noite a todos os nossos ouvintes. Cônsul, como o mais jovem cônsul da Itália na história do Rio Grande do Sul, como o senhor percebe os 150 anos da imigração italiana? Olha, é verdade, uma boa pergunta essa. Eu me mudei para Porto Alegre, para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, muito jovem, com 32 anos, primeira experiência de diplomata, e como jovem diplomata aqui no sul do Brasil, eu percebi um legado fortíssimo, que foi uma surpresa para mim. Então, esse sesquicentenário verdadeiramente tem uma importância gigante para a nossa comunidade, que é uma comunidade enorme, como você colocou antes, uma comunidade de 4 milhões de descendentes só no Rio Grande do Sul. O Consulado-Geral da Itália representa mais de 150 mil cidadãos italianos e gaúchos. Sei porque a senhora é um deles, né? Claro, e como a Cris e o filho da Cris, o Vitório, que ficou entusiasmadíssimo com o seu passaporte. Exatamente. Pois é, enfim, sesquicentenário da imigração italiana é uma oportunidade histórica, Cris, verdadeiramente, para celebrar a nossa história, celebrar o legado cultural dos nossos antepassados e também uma oportunidade extraordinária para valorizar ainda mais as nossas excelências aqui no Rio Grande do Sul. Cônsul, já que nós estamos falando em comunidade, quais são como é que a gente pode antecipar essa proximidade da Itália, especialmente aqui com o Rio Grande do Sul? Temos vários aspectos a trabalhar ainda. Essa é uma semana importante porque, como vocês viram, é a semana em que reativamos a Câmara de Comércio Italiana. Pois é, um fato excelente, parabéns. Muito importante, o Erasmo Carlos Battistella, né, o presidente da BH, vai assumir a presidência da nova Câmara de Comércio junto com o Neco Argenta e o Gelson Castellan da Florence, que vão ser os vice-presidentes. A ideia de ter uma Câmara de Comércio com pessoas tão prestigiosas e lideranças tão fortes, para mim significa que verdadeiramente podemos
aumentar, estreitar ainda mais os laços comerciais entre o Rio Grande do Sul e a Itália nos próximos anos. E era algo que faltava na nossa ação diplomática, e agora temos uma ferramenta a mais para criar um valor agregado ulterior nesse sesquicentenário que verdadeiramente promete ser algo especial. Cônsul, nós também temos boas novidades em relação específica ao consulado. Vamos mudar de casa, O que o senhor pode nos dizer para já saudar o ano de 2025? Olha, Cris, esse é um anúncio que eu vou fazer aqui na Rádio Guaíba. Em primeiríssima mão. Então, nossos ouvintes da Rádio Guaíba vão saber primeiros que efetivamente o Consulado-Geral da Itália vai mudar de sede. O governo italiano fez um investimento muito importante, de quase 4 milhões de euros, para comprar uma nova sede aqui em Porto Alegre. Vocês sabem que a nossa sede atual é muito velha e não é adequada para receber uma comunidade de 150 mil. Tão expressiva. Tão expressiva que faz com que o consulado receba todos os dias mais de 100 pessoas que precisam do nosso serviço. 100 pessoas visitam? Se nós fazemos mais ou menos 80 passaportes por dia, depois nós temos toda a questão do estado civil, da cidadania, então 100 pessoas no mínimo. Mas na perspectiva, com esse aumento constante dos serviços consulares, o Consulado-Geral da Itália no Rio Grande do Sul deve se preparar nos próximos 20 anos a receber mais de 150, 200 pessoas por dia. Então, um diplomata tem esse papel de olhar para o futuro. O que é que vai acontecer nos próximos 50, 100 anos no Rio Grande do Sul? Nós estamos fazendo um investimento agora no 2025 para a nossa comunidade italiana no Rio Grande do Sul poder ter uma Casa da Itália representativa que possa verdadeiramente representar a casa dos italianos no Rio Grande do Sul para os próximos 100 anos. Que maravilha. 1/3 da nossa população tem ascendência, a nossa, que eu digo do Rio Grande do Sul, né? Um terço da população, e depois você sabe que tem também a cidadania por casamento, então temos também aqueles que não podem ter direito na cidadania italiana por iure sanguis, né, pelo sangue, que fazem por estar casadas com um italiano. Então o número de cidadãos italianos aumenta cada ano do 7%. Imagina uma cidade, né? É uma Itália aqui. É uma Itália aqui. É verdadeiramente uma Itália fora da Itália. Eu digo sempre que o Rio Grande do Sul é o estado mais próximo à Itália. Se você for para a Serra Gaúcha, tem uma semelhança muito grande com a Itália. Não somente do ponto de vista da estética, da paisagem, mas também do ponto de vista das tradições, das culturas culinárias, das pessoas que moram lá. O modo de ser, né? O modo de ser, as a emoção, o modo de fazer das pessoas, né? Que parece muito similar à Itália. E muitas vezes, na verdade, eu vejo que aqui as pessoas são muito mais italianas do que na Itália mesmo. Olha. Porque elas mantêm as tradições, as culturas. Na Itália, eu digo sempre, fui criado no ano de 1989. Então, um ano, né, de grandes mudanças no mundo, a caída do Muro de Berlim, e tem uma formação europeia mais internacional. E verdadeiramente eu descobri o que significa ser italiano quando me mudei para cá. Olha isso! Quando eu veio para o Rio Grande do Sul, visitando a Serra Gaúcha, Caxias do Sul, a quarta colônia da imigração italiana, Santa Maria, aí eu me dei conta que verdadeiramente esse grande orgulho das pessoas em ser italianos, esse grande orgulho em falar o dialeto, grande orgulho, né, na religiosidade, na fé, na cultura, nas tradições, na culinária, no fato de estar juntos, porque depois a italianidade se expressa também através do estar insieme, né, estar juntos. É um fato novo que eu descobri. E aí me dei conta da minha identidade italiana, que talvez na Itália esteja se perdendo nas novas gerações, e que aqui é ainda muito forte.
Então, para mim, é verdadeiramente um impacto cultural muito forte. Perfeito. Nesse último minutinho, cônsul, por favor, qual a sua mensagem para a comunidade ítalo-brasileira que lhe escuta, porque a Rádio Guaíba é muito forte no interior do Rio Grande do Sul. Então, por favor. Bom, quem me conhece, moro aqui há 3 anos, né? Todos sabem que eu sou uma pessoa muito objetiva. Eu não gosto de puxar o saco, eu não gosto de retórica. Não tem tempo para mimimi. Não tem tempo para fazer isso. Mas é verdade que eu verdadeiramente acredito que a nossa comunidade italiana aqui no Rio Grande do Sul seja diferenciada. O nosso embaixador veio para cá, ele me falou a última vez: Valério, tu tem a sorte verdadeiramente de representar uma comunidade muito querida, que eu não vi no resto do Brasil da mesma forma. Não tem a mesma comunidade italiana nos demais estados do Brasil. E essa comunidade essa comunidade ítalo-gaúcha é a verdadeira força do Rio Grande do Sul e merece um serviço consular cada vez melhor, merece o máximo dos nossos esforços diários para que verdadeiramente a italianidade seja enaltecida cada dia mais. Não existe um Rio Grande do Sul sem Itália e nunca existirá um Rio Grande do Sul sem a Itália, e esse ano de 2025 vai ser verdadeiramente a oportunidade de enaltecer, valorizar a cada vez mais a nossa cultura, a nossa identidade, e quem sabe que possa talvez ser também uma oportunidade para desenvolver ainda mais o turismo e o negócio entre a Itália e o Rio Grande do Sul, através da exportação dos vinhos, enfim. Passei já do meu minuto, eu mando um grande abraço a todos os nossos italianos que estão ouvindo e também os gaúchos, né, que vê sempre na Itália com grande carinho. Com grande carinho, é verdade. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui na Rádio Guaíba, cônsul Valério Caruso. Voltamos a conversar. Grazie, Cris. Da Itália de volta ao Brasil, vamos saber sobre o Limpa Nome promovido pela Serasa, com o jornalista Eduardo Leães. A Serasa está realizando até o dia 26 de março o novo feirão Limpa Nome online. A iniciativa visa ajudar os brasileiros a sair da inadimplência. O Brasil tem 73 milhões e meio de negativados, sendo 3 milhões e meio no Rio Grande do Sul. O especialista em finanças pessoais da Serasa, Tiago Ramos, nos detalha essa importante iniciativa. Esse mutirão Limpa Nome é o maior que a Serasa já realizou. São mais de 1.500 empresas participando, oferecendo até 99% de desconto na negociação de dívidas. E ele vem com uma grande novidade, que é o auxílio dívida. E esse auxílio ele vai até o dia 23 de fevereiro. Ele permite que consumidores que negociarem a partir de R$300 em dívidas recebam até R$100 para pagar outra dívida qualquer. Esse dinheiro é depositado na carteira digital da Serasa para o consumidor utilizar e fazer esse pagamento. Então, é uma iniciativa lançada por todo um setor da economia, liderado pela Serasa nesse momento, que quer ajudar os brasileiros mais endividados neste momento de alta da inadimplência no país. Para aproveitar essas oportunidades, Tiago Ramos, é necessário baixar o aplicativo da Serasa? Sim, o auxílio dívida só acontece se o consumidor negociar pelo aplicativo da Serasa. Já o feirão, o mutirão Limpa Nome, ele pode ser acessado tanto pelo aplicativo como também pelo site serasa.com.br ou por qualquer agência dos Correios do Rio Grande do Sul, para quem não tem facilidade com computador ou celular. Os Correios estão em parceria com a Serasa. Porém, eu ressalto que esses são os únicos canais oficiais de negociação, porque nós recebemos relatos de consumidores que foram abordados no WhatsApp ou por ligações telefônicas por pessoas se passando pela Serasa, oferecendo um Pix para aumentar o score ou um boleto para limpar o nome. Se isso acontecer, o consumidor pode bloquear porque é fraude. A Serasa não entra em contato com ninguém. São os consumidores que precisam acessar os nossos canais oficiais. Tiago Ramos, especialista em finanças
da Serasa. Por que temos tantas pessoas ainda endividadas, apesar de tantas campanhas que são feitas pela Serasa? O número de 73 milhões é surpreendente. Sim, é o segundo maior número da série histórica da Serasa. Ele só perde para o mês de novembro, que teve um recorde de inadimplência no país. A média da população adulta que está inadimplente no país é de 45%. O Rio Grande do Sul é um estado menos inadimplente do que a média nacional. 40% da população adulta está inadimplente, porém ainda assim é um número grande. Isso é, como você disse, são 3 milhões e 500 mil gaúchos inadimplentes. Porém, esse número ainda está longe de alguns estados que já figuram com mais da metade da população adulta inadimplente. No topo desse ranking está o Amapá, com 60% da população do estado na inadimplência. É uma junção de fatores que leva a esses altos números. E no Rio Grande do Sul, as principais categorias de dívidas são, em primeiro lugar, bancos com cartões de crédito, empréstimo pessoal, cheque especial, com 29% das dívidas dos gaúchos inadimplentes. Em segundo lugar, vem o setor de serviços e, em terceiro lugar, as financeiras, que são empresas que não são bancos, mas também emprestam dinheiro ou oferecem cartões. E é possível observar a procura do brasileiro por crédito, seja para fechar o mês no azul através de um empréstimo, ou para fazer uma compra, valor maior, como através de um cartão de crédito. Essa busca e, consequentemente, para pagar a fatura ou para pagar um empréstimo, leva ao aumento das dívidas nessas categorias. Para o programa Pauta da Semana, Eduardo Liães. Sexta-feira é dia de relaxar, então vamos viajar com a dica de turismo da jornalista Tamara Pereira, que nos leva à belíssima Praia de Torres. Boa noite, Cris. Boa noite, ouvintes da Rádio Guaíba. Hoje vou falar sobre um destino concorridíssimo do verão gaúcho, o município de Torres. Com sua geografia única, Torres abriga as praias mais bonitas do Rio Grande do Sul. O nome da cidade vem dos enormes morros que se erguem à beira-mar, como os dois na Praia da Guarita, o Morro do Meio, que é o maior de todos, e o Morro do Farol. Essas falésias de basalto criam um cenário singular no litoral brasileiro. Para os amantes de trilhas, não pode faltar uma visita ao Parque da Guarita. A subida até o topo da Torre Sul e a caminhada na Torre do Meio são aventuras obrigatórias para quem visita Torres pela primeira vez. E para dar início à folia de carnaval em grande estilo, no dia 28 de fevereiro acontece o Carnaval das Antigas, promovida pelo nostálgico bloco do San Lopes. O evento terá início a partir das 20 horas, no Guarita Gastronomia e Eventos, dentro do Parque da Guarita. Preparem-se para uma noite com marchinhas e sambas clássicos, que farão todos cantarem juntos, além de uma homenagem especial ao Axé Music, que completa 40 anos. E não para por aí, haverá um desfile de fantasias em que os 3 melhores trajes serão premiados. Uma oportunidade perfeita para reviver as tradições do carnaval e se divertir com os amigos. Então marquem na agenda. Dia 28 de fevereiro, quem estiver no litoral norte, é noite de celebrar a alegria e a cultura em Torres. E lembre-se, viajar é a única coisa que você compra e o torna mais rico. Bom fim de semana a todos e até o nosso próximo encontro com mais um roteiro dos Caminhos Gaúchos. Toda sexta, repercutimos as principais pautas do Brasil e do mundo que atingem diretamente a minha, a sua, as nossas vidas. Foi um privilégio contar com a sua companhia. Tenha um excelente final de semana e até o próximo e efervescente A Pauta da Semana. Tchau, tchau.